que é aquele conceito da política sustentável, né? Se fosse a gente falar de política sustentável no começo dos anos 2000, final dos anos 90, imaginar que é algo ligado à ecologia, Sim. Algo ligado ao meio ambiente. E está ligado a tudo, né? Está ligado a fazer alguma medida que ela não vai, tipo assim, dentro de pouco tempo ficar obsoleta, fazer algo que envolve a qualidade das pessoas. O conceito é mais amplo. E principalmente aplicar da melhor forma o dinheiro público, né? Agora, a história, o momento da história, muitas vezes faz o herói, né? Onde que eu quero chegar? O Lula, que tem uma biografia incrível, né? De ter perdido várias vezes, depois se tornou presidente, depois passou pelo que passou e volta. Sim. Ele volta justamente no momento que a crise econômica, ela ainda persiste e ainda vive, de certa forma, efeitos da pandemia e efeitos de toda essa longevidade que vem desde 2014, muito baseada em ambiente político, né? Lembrando que aquela eleição de 2014, ela termina com reclamação e tudo mais, e tudo aquilo teve um custo muito alto para o Brasil, né? E nesse momento ele está enfrentando esses dilemas, todas essas situações que são pós-governo dele. Não tinha muito a ver com o ciclo dele, mas quem está ali está para resolver essa questão. De certa forma, no nosso Brasil, o regime presidencialista, ele dá para o presidente da República uma importância muito grande de impacto para os governadores, para as bancadas federais, para os prefeitos e tudo mais. Você acha que, de certa forma, não com transferência de voto, como muita gente pensa, gosta do Lula, vai votar em A, B ou C, mas todo esse trabalho que o Lula tem iniciado no passado, lembrando que ele só teve 1 ano de governo, agora está tendo mais alguns meses, pode impactar muito nas decisões agora, para as escolhas municipais, com relação à pauta ser mais social, mais sustentável, e da gente finalmente enfrentar os nossos problemas domésticos aqui, com esse olhar? Veja bem, o governo Lula começou agora, 1º de janeiro de 2024. Eu disse isso ontem para algumas pessoas. Do orçamento, né, que o senhor falou. Exatamente. Né? Eu disse isso ontem para umas pessoas, mas não pode, já tem 1 ano que o Lula está aí no governo. Não. Quem faz o orçamento para o exercício seguinte é o governante atual. Então, o orçamento de 2023 foi elaborado pelo governo anterior. Então, aquela peça de orçamento o orçamento que foi executado em 2023 é um orçamento é um orçamento do ex-governo. O Lula teve que fazer o que ali? Com muita habilidade e apoiando-se na competência dos seus ministros, que são muito competentes, conseguiu ali com muita habilidade ir acomodando aquelas peças, aqueles programas, aquelas ações que estavam previstos para um perfil mais aproximado do seu. Né? Mas eram adaptações. Mas eram adaptações. Ali foi uma coxa de retalho, vamos chamar isso aí de um patchwork. Né? Foi se apropriando o que dava. Mas a partir de agora, 1º de janeiro, começou a ser implantado o quê? Um programa de governo que é a sua cara baseado no que o orçamento que ele elaborou permite. Né? Aí vem uma segunda parte da sua resposta, para a resposta à sua pergunta. As eleições nos colocam algumas barreiras. Né? Quando a gente ingressa em determinado período, salvo engano, aí 3 meses antes da data da eleição, o orçamento ele sofre uma espécie de congelamento, né? E legalmente os repasses passam a não ser mais permitidos sob pena de influenciar o destino das eleições. Então vamos lá, o Lula vai ter 2 momentos de orçamento. Um que vai agora até maio, né? Maio, junho, e o outro que iniciar-se-á depois do quê? Depois de um segundo turno, que a gente tem em qualquer parte do Brasil aqui, um segundo turno, o orçamento vai voltar a ser destravado. Então nós temos um outro período que em novembro e dezembro. Então o período de execução do seu orçamento é muito limitado nesse ano. Eu digo assim, que ele vai atingir o ápice, a plenitude dos seus programas de governo e da implementação das suas ações em 2025. Então vamos lá, são 2 anos de trabalho que tem para você organizar a casa, definir os caminhos, os rumos, para que você de fato faça com que as coisas nos ofertem mais frutos a partir de 2025. Mas esse ano nós já iremos enxergar uma grande e significativa mudança nas ações e nos programas de governo que serão... É gradativo, né? Não é como a maioria das pessoas pensam. Agora, assim, esse jogo de paciência
de muita Mas eu não respondi sua pergunta final, sim, tá? Sim. Então, isso que eu ia perguntar. Se vai impactar nas eleições. Pelo menos em nível conceitual. Veja bem, nós passamos um período aí de 6 anos em que toda a adjetivação que se ouvia a respeito dos políticos de esquerda eram depreciativas. Foi pesado, né? Foram pesadas. E aí existe aquela máxima de que uma mentira que é propalada de forma reiterada, ela acaba se tornando verdade, né? Então, muito do que foi dito não tinha fundamento. Alguns erros têm que ser realmente avaliados, nós somos humanos e todos cometemos erros, mas vamos lá, agora é hora de a gente fazer aquela checagem, né? Um check and balance. Vamos lá, nós tivemos um governo da Dilma que foi destituído, são opiniões, eu entendo que de forma ilegítima, né? Porque depois o próprio Congresso e o Judiciário entendeu que a medida que foi adotada, do ponto de vista da economia, era legal, mas o estrago já estava feito. Aí nós tivemos um governo de direita, né, que assumiu o seu posto baseado num discurso que foi padronizado. Também admiro essa capacidade de gerenciar as questões de mídia e fazer com que isso chegue lá nas pessoas e interfira no seu imaginário e impacte nas suas decisões. Mas agora nós temos o quê? Um fato concreto. Aquele governo saiu e o povo que era miserável ficou mais miserável, quem passava fome passou mais fome, quem precisava de casa ficou mais longe ainda do seu sonho, mais afastado dos grandes centros, né? E agora nós vamos ver o quê? Nós vamos voltar àquela posição no trilho que vai nos permitir elaborar algumas parametrizações a respeito de um governo em relação ao outro, né? Então eu vejo o quê? Que se o Lula implantar minimamente ou der vazão a esses projetos que ele tem de habitação, que é o Minha Casa Minha Vida, né, com a nova versão repaginado, do PAC, que só para Campo Grande são mais de 500 milhões de PAC, fora o que vai para o interior, que salvo engano são mais 800 milhões que vão para o interior, falando de Mato Grosso do Sul. Com mais esses programas de incentivo à geração de renda, com mais esses programas que estão sendo retomados agora no âmbito da cultura, os pontões de cultura, ponto de cultura, cultura viva, com a Lei Rouanet sendo realmente disponibilizada para quem quiser, não só limitada para quem se queria, que os governos anteriores até faziam uma pré-seleção a respeito de quem seria beneficiado ou não. Não, isso tem que ser democratizado, como está sendo agora. Então, com todo esse movimento que a gente está vendo agora, Danilo, eu creio que o governo Lula fará diferença sim nas eleições. Se não aqui no estado nosso, que é bastante conservador ainda sob o ponto de vista dos líderes, né? Se não sob esse ponto de vista no que diz respeito à eleição de prefeitos, mas com relação ao aumento das bancadas de vereadores, a gente de fato vai ver uma significativa mudança.